Bom, vamos então à nossa sequência e, como eu disse, é a Cibele Medeiros quem traz as informações agora para a gente. A Cibele fala sobre os defensivos microbiológicos na cultura da soja. É com você, Cibele. Tá certo, então, Alexander, obrigada. Novamente, bom dia, obrigada a todos que estão participando. A gente está com um público bem alto aí no site do Notícias Agrícolas, então mostra que, de fato, o conteúdo ele é bastante interessante, bastante relevante. Agradeço a Bianca, a Suelen, a Adenei pelas excelentes apresentações, né? E agora eu vou falar um pouquinho do que o Grupo Vitia traz de defensivo microbiológico no manejo das pragas da soja. Vale lembrar que os defensivos microbiológicos, eles entram como mais uma tecnologia aliada ao controle que a gente já tem, né, com os macrobiológicos também. Como o Alexander me apresentou, meu nome é Cibele Medeiros, eu contribuo aí com o Grupo VIT há quase 8 anos e atualmente eu assumo a gerência de produtos biológicos, juntamente com o Bernardo Vieira, que também está aqui conosco, e que posteriormente vai conduzir aí a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem ligados aí, porque essa sessão ela é realmente muito interessante, porque a gente discute tudo que vocês estão mandando para nós, né, e é um momento de bastante debate. Então, fiquem ligados até o final. Bom, eu peguei aqui, igualzinho a Suelen, né, para mostrar um pouquinho aí do manejo integrado, ela falou super bem em relação às estratégias que nós temos, e aqui eu trago alguns aspectos relevantes para a gente conseguir utilizar de forma correta o controle biológico. E o primeiro aspecto relevante que eu gostaria de comentar é essa questão, né, da qualidade dos produtos que são utilizados dentro do nosso sistema de produção. Um produto biológico, ele precisa ser de alta qualidade para mostrar todo o potencial no campo. E quando a gente fala de alta qualidade de produto, nós temos que levar em conta, e agora aqui também eu aproveito para ressaltar, né, o trabalho que as indústrias têm feito no sentido de trazer tecnologias altamente eficientes para o campo. As empresas investem em P&D para cada vez mais trazer produtos que tenham alta virulência, alta capacidade de infectar o inseto e, consequentemente, alto potencial de controle. Quando a gente fala, né, dessa qualidade toda, alguns aspectos eles são relevantes. Primeiro, o sistema de fermentação, né? O sistema de fermentação é aquele processo dentro de uma estrutura fabril que visa multiplicar micro-organismos. Porém, a gente tem avançado também para a questão de produção de metabólitos. Além de multiplicar micro-organismos, esse processo de fermentação, que pode ser realizado em um meio sólido ou em um meio líquido, principalmente, visa a produção de metabólitos. Mais para frente, a gente vai ver uma tecnologia para a produção de metabólitos que está sendo empregada para o manejo de pragas na cultura da soja. E outro aspecto relevante, quando a gente fala de alta qualidade de produto, é o processo também de formulação, né? Como esses produtos, eles são formulados e como a empresa oferece eles para utilização, oferece para o produtor para aplicação nos cultivos. E esse processo, ele visa basicamente, né, estabilizar aquele micro-organismo ou aquele metabólito produzido durante o sistema de fermentação, proteger também as estruturas do fungo ou da bactéria, para manter viabilidade e preservar germinação e vigor. Então, essa questão de qualidade de produto, ela é ponto-chave para a utilização do manejo biológico. Outros aspectos bastante relevantes é a questão de registro no Ministério da Agricultura. O produto biológico devidamente registrado, ele deve ser entregue para o produtor com as aprovações de uso. E para ser aprovado para o uso para controle de insetos ou até mesmo de doenças, esse produto ele passa por uma série de testes, né, que são exigidos, tanto pela Anvisa, quanto pelo IBAMA e posteriormente pelo nosso Ministério da Agricultura, que valida a eficácia agronômica. Então, na hora de adquirir um produto biológico, a gente tem que se certificar que, de fato, ele está registrado de acordo com a legislação vigente. Outra questão bastante interessante é o uso da dose adequada. Né? Se o produto ele tem uma dose técnica, e aquela dose técnica que funciona no campo, nós não podemos praticar subdosagens.
Quando eu falo nós, eu estou falando de toda a cadeia. Empresa, né, produtora, indústria, distribuição e o produtor. A gente tem que se assegurar que a dose que está sendo utilizada, ela é uma dose adequada, uma dose técnica que entrega a eficácia desejada. E o outro ponto de atenção, que é um aspecto extremamente relevante, é a compatibilidade desses produtos, né, dos biodefensivos ou bioinsumos, com outras estratégias de manejo. Para ser aplicado dentro de um sistema de produção, o ideal é que esses produtos eles façam parte de toda essa cadeia, de toda essa estratégia de manejo e que sejam compatíveis. Então, a questão de compatibilidade, ela tem que ser muito bem estudada. Falando um pouco, né, dos micro-organismos que são base para bioprodutos, não vou me estender nessa questão também, nesse quesito, porque a doutora Suelen, ela já comentou também os principais agentes de controle biológico que são utilizados para a produção de bioinsumos, de bioprodutos no país, de bioinseticidas, mas gostaria de ressaltar um pouco essa questão dos diferentes micro-organismos e das formas de obtenção do produto comercial. A gente tem uma grande parte de bioinseticidas sendo formulados com fungos entomopatogênicos, bactérias e também vírus. E quando a gente fala de tecnologia para a produção de bioinseticidas à base de fungos entomopatogênicos, o Grupo Vitia traz algumas inovações, né? O primeiro produto que eu vou apresentar para vocês é o Bovéria turbo. Bovéria turbo é a base de um fungo bastante conhecido, né, Bovéria baciana, e que atua no controle de pragas distintas. No caso da soja, o seu uso ele ocorre com excelência para manejo de mosca branca e de ácaro rajado. Importante salientar que o uso de Bovéria baciana no Brasil, ele se intensificou muito na última safra, né, por conta do manejo de cigarrinha do milho. E a gente tem visto uma alta compatibilidade com os manejos já existentes. É um produto que funciona por contato, que a partir do momento que coloniza o inseto, ele consegue levar o inseto à morte. E algo bastante interessante é que, à medida que o fungo ele vai colonizando o inseto, ele cria um residual de controle, porque ele produz novos esporos que vão infectar insetos remanescentes na área. Uma dúvida bastante recorrente em relação à aplicação, né? Quando eu aplico, como eu aplico e por que eu aplico. Eu acho que em relação à utilização e à importância da utilização, a gente não tem dúvida, né? Aumentar residual de controle e também ter um controle efetivo aliado às ferramentas que nós já praticamos na agricultura. Então, esse estudo de como aplicar, ele é bastante relevante. Por isso que eu trago para vocês essa tabela, né? É só um exemplo para vocês verem que, de fato, nós temos compatibilidade com outras estratégias de manejo que são utilizadas, como, por exemplo, produtos químicos. Esse trabalho aqui é um trabalho que o Grupo Vitia faz de compatibilidades. Ele se baseia, basicamente, né, ele se baseia na mistura entre produtos que são utilizados na mesma cauda e a partir de uma compatibilidade biológica, de uma viabilidade biológica, a gente mostra se esse produto ele pode ou não ser misturado com outros produtos. E o interessante é que está em branco essa parte, porque, obviamente, eu tirei o nome comercial do produto e o nome da indústria, da empresa fabricante. Porque nós fazemos este trabalho levando em conta o nome comercial do produto e não o princípio ativo. Porque a gente sabe e a gente evidenciou nesses testes que produtos com o mesmo princípio ativo pode ter compatibilidades distintas, porque muitas vezes aquela incompatibilidade, ela está mais ligada ao inerte, dispersantes, enfim, todos os compostos da formulação, do que propriamente com o ingrediente ativo. E aqui eu circulei, olha que interessante, né? O Bovéria turbo é um produto à base de um fungo, porém, ele é compatível com alguns fungicidas. Então, isso facilita também a nossa forma de utilização no campo. Então, com esse fungicida aqui, ele é compatível com outro fungicida, né, que tem outro princípio ativo e é outro produto comercial, ele é incompatível. Então, a gente não pode generalizar, né, achar que o produto biológico, ele só é incompatível com fungicidas ou inseticidas, enfim. E esse trabalho que nós fazemos, ele vai muito além da análise de fungicidas e de inseticidas.
A gente avalia também fertilizantes e também avaliamos adjuvantes. E nós observamos que há uma incompatibilidade muito grande de alguns defensivos biológicos com alguns adjuvantes utilizados para a pulverização. Por isso que esse estudo ele tem que ser feito com todos os produtos que são utilizados, inclusive a compatibilidade entre produtos biológicos, né? Porque são todos biológicos que eles também são compatíveis. Então, primeira premissa para a utilização de qualquer produto biológico no sistema de produção é avaliar a compatibilidade, principalmente, avaliar de maneira correta essa compatibilidade. Outra tecnologia que a gente traz também, né, o mercado que a gente tem desenvolvido nas últimas safras, é a tecnologia do metaturbo. É uma tecnologia diferente porque, apesar de ser formulado este inseticida com um fungo bastante conhecido, né, que é o Metarhizium anisopli, o seu sistema de fermentação ele é diferente do que é adotado na maioria dos casos do Brasil. Então, o que nós fazemos? Nós fermentamos, nós multiplicamos esse fungo, né, de bastante conhecimento já, em um meio líquido. A sua fermentação, ela é exclusivamente em meio submerso. Graças a esse processo de fermentação, é obtido outras estruturas do fungo, né, estruturas vegetativas, estruturas altamente infectivas, que são os blastósporos, e também algo que é bastante importante e que é uma inovação que eu falei anteriormente, que é a produção de metabólitos, né, que são compostos ali produzidos pelos fungos durante o sistema de fermentação e que têm ação, inclusive, de choque, né? E aí esses metabólitos, eles estão descritos em bula do produto Metaturbo SC que a gente encontra facilmente no Agrofit. Então, aqui, né, tem evidenciado que na formulação do Metaturbo, a gente já possui elevada atividade de enzimas, e enzimas diversas, quitinase, protease, beta-1,3-glucanase, enfim, um pool de enzimas que confere uma ação mais rápida e uma ação de choque a este produto. Então, mesmo ele sendo a base de um fungo bastante conhecido, é uma tecnologia totalmente diferente. Então, aí a gente vê o potencial, né, dos micro-organismos quanto à utilização para o controle de pragas. E graças a esse processo, essa tecnologia de formulação e de fermentação, né, que nós embutimos no Metaturbo SC, esse produto está registrado por uma gama ampla de pragas. E quando a gente fala de ponto de vista de manejo, intensificação do nosso sistema de produção, quanto maior o número de alvos que aquela tecnologia consegue controlar, melhor é para o produtor rural, melhor entrega em eficiência. Então, hoje o Metaturbo está registrado para percevejo marrom, que é um grande problema, que a doutora Suelen comentou, que a doutora Denê comentou, que a Bianca também ressaltou. Está registrado para Spodoptera, tanto frugiperda quanto eridânia, que ocorre na cultura da soja, essa última, falsa medideira, cigarrinha, que não ocorre, né, na cultura, não esta, né, na cultura da soja, percevejo castanho, que tem sido cada vez mais problemas dentro dos sistemas de cultivo, principalmente porque ele é polífago, então sempre vai ter alimento disponível pelo nosso sistema de intensificação de cultivo também, e também controle de trips. Então, é um produto que está registrado para essa gama ampla de alvos. Eu vou apresentar um trabalho bem interessante, ele não foi feito na cultura da soja, mas a gente consegue extrapolar a ação, né, para a cultura da soja, por isso que eu trouxe ele, né, ele foi um trabalho feito na cultura do milho, para manejo de Spodoptera, foi feito pela Fundação Chapadão, lá em 2018, quando a gente começou, né, a introduzir, de fato, essa tecnologia para o produtor rural, e esse trabalho ele consistiu em alguns tratamentos, né, Metaturbo SC, na dose de 1 litro por hectare, comparado ao controle químico e também comparado a outros produtos biológicos. E aqui, neste trabalho, a gente vê que 10 dias após a primeira aplicação, nós já tivemos uma redução significativa da incidência de Spodoptera. E aí, é algo que a gente tem que discutir, porque nós, ao longo da manhã, a gente veio falando, né, que o controle biológico é um controle que ele ocorre de uma forma um pouco mais gradativa, né, mas que, como benefício, a gente tem todo o residual. Por que será que a gente teve um controle já nos 10 primeiros dias?
muito em grande parte relacionado à característica do produto, de já conter enzimas e metabólitos que dão ação de choque. Então, com 10 dias após a primeira aplicação, uma redução significativa aí de Spodoptera em milho. E 10 dias após a segunda aplicação, a gente teve a população zerada, à medida que o químico teve a população aí aumentada na água. Então, a gente também vê uma integração muito boa na associação do metaturbo com uma ferramenta química. O químico ele dá uma ação de choque, à medida que o metaturbo ele dá também um residual. E quando a gente compara, né, o controle, tanto com 10 dias após a primeira aplicação e 10 dias após a segunda aplicação, a gente tem um controle bastante satisfatório com a utilização do metaturbo e também com as demais ferramentas, tanto biológicas quanto químicas. E como resultado dessa infecção e desse controle, nós observamos lagartas deste aspecto no campo, aqui na cultura do milho e aqui na cultura da soja, totalmente colonizadas com o fungo presente no produto. Este outro trabalho também é com a tecnologia do Metaturbo SC, foi feito nessa última safra na Desafios Agro, que é uma empresa de pesquisa e consultoria agropecuária que fica lá no Chapadão do Sul, né, e foi feito o controle, né, a avaliação do Metaturbo SC para percevejo castanho. As dificuldades em manejar percevejo castanho, elas são tremendas, porque é uma praga de solo, é uma praga que transloca, né, que atinge profundidades altas ali no solo. Então, a dificuldade em ter um produto que tenha um contato rápido com essa praga, ela é muito grande. Então, a gente vê no Metaturbo uma estratégia bem interessante, porque o fungo, ele coloniza a matéria orgânica do solo e ele permanece ali. Quando o percevejo ele está ao redor da raiz, ele é contaminado com o fungo presente no produto. Esse trabalho ele foi feito numa Bonus e Pro. A data de semeadura foi 18 de novembro, né, do ano passado, e foi feito numa fazenda, como eu falei, no município de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. E este trabalho, ele é bastante interessante, porque no último ano, né, nessa última safra, nessa área aqui, onde foi instalado o experimento, a gente teve muito problema com a estiagem. Foi uma área bastante seca, então foram áreas assim bastante perdidas também, né, por conta desse estresse hídrico. E eu trouxe esse trabalho justamente para mostrar isso, que mesmo em condições de estresse, o controle biológico ele se mostrou eficiente, porque a aplicação ela foi feita de uma maneira correta. Aqui neste trabalho foi avaliado 4 tratamentos. Primeiro tratamento, testemunha. Segundo tratamento, o Metaturbo SC com aplicação no sulco de semeadura e o Metaturbo SC aplicado na parte aérea, né, em pulverização, no estágio V3 da cultura. E aqui eu ressalto a importância de se utilizar um adjuvante compatível, por isso que está Metaturbo mais NAFT, é um adjuvante extremamente compatível e que faz com que o produto ele realmente chegue no alvo, tá? O terceiro tratamento, apenas Metaturbo no sulco de semeadura, na dose de 1 litro por hectare. E o quarto tratamento, Metaturbo em pulverizações na parte aérea. Uma em V3, do estágio da cultura, e outra em V5, né? Então, 2 aplicações pulverizadas. E aqui ao lado nós temos, né, o controle, né, a eficiência de controle com 20, 35, 50 e 75 dias após a emergência da cultura. E se nós avaliarmos o tratamento em que foi feita uma aplicação no sulco de semeadura e pulverizado no estágio vegetativo V3, e o tratamento em que nós fizemos 2 aplicações pulverizadas, foram os que deram melhor eficiência de controle. A aplicação no sulco, nesse caso, foi bastante interessante. Mas por que ela não foi superior, né? Porque a gente passou por esse período realmente de estiagem, depois da semeadura ficou muito seco. Então, a importância, nesses casos, a gente reforçar essa aplicação como aplicação, né, de forma aérea, uma aplicação foliar na cultura. E essa eficiência, ela chegou até mais de 66% no tratamento 4. Então, mostrando que, de fato, mesmo tendo um clima adverso e uma condição de estresse, a eficiência do produto ela foi bastante interessante, o que resultou em maior produtividade.
tratamento 4, todos os tratamentos, eles foram interessantes, quando a gente compara com a testemunha, né, sem aplicação de metaturbo, todos os tratamentos, eles entregaram em controle e em produtividade, porém o tratamento 4, em que foi feito 2 aplicações pulverizadas, inclusive numa fase que estava com uma condição melhor, né, que depois o clima se estabeleceu, um incremento aí bastante interessante de 8 sacas por hectare. Então, mostrando que o controle biológico, sim, ele pode também ser utilizado em épocas um pouco mais estressantes, desde que a gente faça uma aplicação correta. E, por último, para fechar, aqui está um pouquinho de como a gente tem atuado na cultura da soja. Então, a nossa recomendação é uma aplicação sequencial das nossas tecnologias, integradas ao manejo com macrobiológicos também. Então, nós temos as liberações dos parasitoides para manejo de lagartas, né? Com as nossas tecnologias, a gente fecha todo o ciclo da soja, com o controle de praticamente todas as pragas que ocorrem. Então, a gente utiliza a tecnologia do metaturbo para manejo de percevejo em aplicação no suco de semeadura. No estágio vegetativo, já visando ali anticárcia, falsa medideira e também percevejo marrom, que já começa ali a população a aumentar o uso de Bovéria turbo e metaturbo, e no reprodutivo, o uso de Bovéria turbo visando principalmente mosca branca e de metaturbo visando os percevejos. Então, esse é o meu recado, pessoal. Vou ficar aqui para a gente fazer a sessão de perguntas e respostas. Esses são os meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone, e fiquem à vontade aí para colocar perguntas no chat. Muito obrigado. E, Alexandre, é com você agora.